Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando fores repreendido por ele. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Em segundo lugar, prosseguirei provando que a melhor sabedoria é não desprezar os castigos de Deus, nem desmaiar sobre ele. Não insistirei na consideração de que é o conselho da sabedoria suprema para nós, nem que é evitar os extremos viciosos, que é o ponto principal da prudência moral, mas é a única maneira de prevenir os maiores danos que, caso contrário, nos acontecerá. Diz que em quem é sábio é proveitoso para si mesmo, quer seja na obtenção do bem, quer na prevenção do mal. Agora, ficará claro quando perniciosos são esses extremos, considerando, primeiro, o desprezo dos castigos nos priva de todos os benefícios que eles pretendiam. O objetivo de Deus neles é amargar o pecado ao nosso gosto e fazer-nos desprezar esse veneno mortal. Pois assim como de acordo com as regras da física, os contrários são curados pelos contrários. Assim, o pecado que prevalece pelo prazer, por algo delicioso para a parte carnal, é mortificado pelo que é aflitivo aos sentidos. O arrependimento é um dever que melhor se adapta à aflição, pois quando o espírito fica triste e levado à sobriedade da consideração, ele refletirá mais prontamente sobre as verdadeiras causas dos problemas. Quando as fontes transbordam, ele está apenas direcionando o fluxo para um canal certo, a mudança do objeto de nossa dor, lamentando o pecado em vez de lamentar os problemas externos, e estaremos no caminho da felicidade. A tristeza sensata leva à tristeza segundo Deus. O natural vem primeiro, depois o espiritual. Ora, os desprezadores da mão de Deus, que não são afetados pelos julgamentos, são incapazes deste benefício, pois se não sentirem o golpe, como perceberão a mão que bate? Se não forem suavizados pelas tristezas, como receberão a impressão divina? Se eles não percebem a descontentamento, como terão medo de ofendê-lo no futuro? Se o remédio não funcionar, como poderá expulsar humores nocivos? Segundo, a negligência dos castigos não apenas os torna inúteis, mas também os expõe a males maiores. Primeiro, provoca Deus a retirar seus julgamentos por um tempo. Isto o pecador desejou e se considera feliz por estar tranquilo. Ilusão miserável. Essa trégua é o presário de sua ruína final. Foi o estado desesperado de Judá, como Deus expressa. Porque a vez de ser feridos mais, vós vos voltareis cada vez mais. As palavras de um pai ansioso que tentou todos os métodos, conselhos, gentilezas, correções para recuperar um filho rebelde e obstinado e não encontrando nenhum efeito responsável, o entrega a seguir o movimento pernicioso de seus desejos corruptos. Nenhuma severidade se compara ao sofrimento que ele sofre em seus atos silenciosos. Assim, quando Deus usou muitas maneiras graciosas para reduzir o pecador, por sua palavra, espíritos e julgamentos, mas ele é inflexível aos chamados da palavra, impenetrável aos movimentos do espírito e insensível às providências aflitivas. Quando depois de um combate com a vara, o pecado sai ileso e a vara se retira, esta calma é mais terrível que a mais violenta tempestade. Nada pode ser mais fatal para o pecador, pois por esta decepção divina, ele é entregue a uma mente réproba e às aflições vis. Ele continua imperturbável em seus pecados, e a cada dia aumenta sua inimizade contra Deus e provoca a inimizade de Deus contra ele. Não é concedível que alguém que não se torne flexível à graça de Deus, por meio das aflições, se submeta quando está em circunstâncias agradáveis e disposto a desfrutar de satisfações sensuais. Se o chicote e a espora não conseguem quebrar e domar o animal rebelde, certamente o rico pastor nunca o tornará controlável, de modo que o fato de Deus deixar de punir o pecador no momento está tão longe de ser um favor, que é o efeito de seu mais profundo descontentamento, pois contribui para o seu endurecimento. Foi o caso do faraó. Quando alguma das pragas foi removida, a indulgência ocasionou seu endurecimento. Como a água retirada do fogo congela mais cedo e com mais força do que se as partes mais finas nunca tivessem sido evaporadas pelo calor anterior, portanto,
Quando os homens são retirados do fogo da aflição, eles ficam mais confirmados em seus caminhos viciosos do que se nunca tivessem sido afligidos. Segundo, o menosprezo de golpes mais leves provoca às vezes Deus a trazer julgamentos mais terríveis nesta vida sobre os pecadores. Nenhum homem pode suportar que seu amor ou raiva sejam desprezados. Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes para aqueles que desprezassem suas ameaças. Deus diz aos israelitas: se não quiserdes ser reformados por estas coisas, mas ardardes contrariamente para comigo, então eu também andarei contrariamente para convosco, e castigar-vos-ei ainda 7 vezes pelo vosso pecado. Ele transformará as varas em suas escorpiões, e os açoitarão por sua contínua rebelião. É a intenção dessa exposição. Alguém pegará uma armadilha da terra e não pegará nada? Amós capítulo 3, verso 5. Deveria Deus remover seus julgamentos enquanto os pecadores são descuidados e não reformados, como se pudessem ser os conquistadores finais sobre eles? Não, ele os multiplicará e os aumentará. Pode ser que a princípio Deus destrua parte da propriedade e o pecador não fique apreensivo com sua mão. Então, ele se aproxima e arranca um parente querido. Se ainda assim o pecador não for afetado, ele atingirá o seu corpo com sua doença, e persistente e aguda. Se ainda assim ele não estiver preocupado com o desagrado de Deus, ele fere seu espírito. O deixa doente no sentido e a consciência ao mesmo tempo. O enche de terror pela reflexão sobre seus maus caminhos e pela previsão daqueles terríveis tribunal perante o qual ele deve comparecer. De modo que, embora não possa viver, não ouse morrer. Embora seu tabernáculo terrestre esteja pronto para cair sobre ele, ele tem medo de sair e encontrar o juiz supremo. E se isso não resultar em uma mudança sincera e completa, Deus o lança no inferno para a companhia dos gigantes, aqueles rebeldes ousados que lutou contra Deus. Provérbios 21:16. Resumidamente, como segundo a lei, um filho incorrigível que negligenciava as repreensões de seu pai morreria sem piedade. Assim, um pecador não reformado que resiste aos aguilhões e se recusa a submeter-se às correções de Deus será eliminado com sua obstinação. A justiça procederá à escridão e aos atos de vingança contra ele. Terceiro ponto. O desmaio sobre castigos é pernicioso para os sofredores, pois os torna totalmente indispostos para o cumprimento do dever e incapazes de receber o conforto adequado para um estado de aflição. Primeiro, isso os torna totalmente indispostos para o cumprimento do dever. A esperança atrai todos os poderes ativos da alma. É o grande motivo da diligência e instrumento do dever. O desespero, como o extremo do frio que detém a primavera e prende a terra para que seus frutos não possam aparecer, impede o livre exercício da razão e da graça e corta os nervos da obediência. Aquele que não tem esperança de obter um bom resultado dos problemas não se arrependerá, nem orará, nem se reformará, mas entregar-se às lágrimas estéreis em vez de deveres reais. Além disso, muitas vezes acontece que a mesma aflição é enviada pelo descontentamento de Deus sobre seu povo por seus pecados, e é o efeito da raiva dos homens contra eles por professarem seu nome. Tal é a sabedoria e a bondade de Deus, que pela mesma prova ardente ele pode purificar seus servos de suas impurezas e tornar a glória do Evangelho mais visível. O ódio, a religião e uma fúria cega podem transportar os homens a atos de crueldade contra os santos, mas é com a permissão do soberano universal que tem o coração de todos em suas mãos e sofre sua fúria por fim sagrado. O inimigo planeja contra sua fé, mas o objetivo de Deus é fazê-los reformar suas vidas. Agora, se por meio de fortes medos ou de pungente sensação de problemas, por conta da religião, nossa coragem falhar, corramos o risco de cair e negar nosso mestre. A pessoa covarde geralmente é falsa e, por falta de resolução, assustada com sua consciência e dever, escolhe o pecado em vez do sofrimento e assim priva-se com justiça da coroa da vida, que é prometida apenas aos aqueles que são fiéis até a morte. Além disso, não apenas a perda do céu,
mas os tormentos do inferno estão ameaçados contra aqueles que se afastam do serviço de Deus para evitar males temporais. Os medrosos e incrédulos estão na frente daqueles que terão parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Agora, que loucura é quando dois males são propostos: escolher o maior, isto é, morte eterna em vez de temporal, e de dois bens preferir o menor, uma vida curta com suas conveniências na terra, antes daquilo que é eternamente glorioso no céu, pela qual fica evidente o quanto nos interessa fortalecer e fixar nossas mentes, por meio de uma crença inabalável na presença apoiadora de Deus conosco em todos os problemas, e em sua graciosa promessa de que no devido tempo colheremos se não desfaleceremos em fazer o bem. Segundo, eles são incapazes dos confortos próprios de um estado da aflição. Estas surgem da crença de que Deus ama quem corrige. Apocalipse 3. Pois o menor pecado é um mal maior do que o maior problema. E seu objetivo é tirar isso e a expectativa de um resultado feliz. A esperança é a âncora dentro do véu, em que meio às tempestades e aos mares mais agitados, preserva do naufrágio. O caráter dos cristãos é que eles se regozijam na esperança, conforme Romanos capítulo 12, verso 12. Mas quando os aflitos estão sob a terrível impressão de que Deus é um inimigo irreconciliável e concluem tristemente que suas misérias já não têm reparação, aqueles confortos divinos que são capazes de amenizar os sofrimentos mais amargos dos crentes não têm eficácia. Suas tristezas profundas não são como as dores de uma mulher em trabalho de parto, que termina em um parto alegre, mas as torturas mortais da pedra que são infrutíferas para o paciente. Uma dor obstinada e a rejeição das consolações de Deus é o início das dores, o primeiro pagamento daquelas tristes dívidas de luto que será exigido em outro mundo. Quarto, o uso será para nos excitar com os deveres que são diretamente contrários aos extremos proibidos, rebaixar-nos sobre os castigos do Senhor com profunda reverência e humildade, temor de seu desagrado, e com a firme esperança e dependência dele para um resultado abençoado ao cumprirmos sua santa vontade. Primeiro, com a humilde reverência de sua mão, este temperamento é absolutamente necessário e mais congruente com respeito a Deus, por conta de sua soberania, justiça e bondade declaradas em seus castigos. Com respeito à nossa fragilidade, nossa dependência dele e nossa antipatia à sua lei, e nossas obrigações para com ele, que ele queira nos afligir para o nosso bem. Esta é a razão daquela exposição. Urgirá um leão na floresta quando não tem presa? Amós capítulo 3, verso 4. As ameaças e os julgamentos de Deus não terão efeito? Quem já se endureceu contra ele e prosperou? Provocamos o Senhor do ciúme, o atributo mais sensato e severo quando é irritado? Somos mais fortes que ele? Podemos encontrar uma onipotência ofendida? Poderemos nós, com um exército de concupiscências, opor-nos a miríades de anjos poderosos? Não é coragem, mas um grau tão prodigioso de loucura e fúria que alguém pensaria que seria impossível que uma criatura razoável fosse capaz disso. No entanto, todo pecador não reformado pelas aflições está assim desesperado. Ele estende a mão contra Deus e se fortalece contra o Todo-Poderoso. Corre sobre ele, até mesmo em seu pescoço, sobre as grossas saliências de seu escudo. Um rebelde tão furioso foi Acais que no tempo da sua angústia pecou ainda mais contra o Senhor. Este é o rei Acais, segundo a Crônicas 28. Mas Deus declarou solenemente que finalmente será vitorioso sobre os inimigos e mais ferozes e obstinados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Seu poder é infinito, e a raiva coloca um limite em seu poder e o torna mais terrível. Se a nossa sujeição não for voluntária, deverá ser violenta. É nossa sabedoria evitar atos de vingança por meio de submissões humildes. O dever dos aflitos é excelentemente expresso por Eliú. Certamente é justo dizer a Deus: já suportei castigos, não federei mais. Que não sei, ensina-me. Se cometi iniquidade, não farei mais isso. Acrescente ainda, por outro lado, a reverência é devida aos castigos de Deus, pois quando o amor é o motivo que incita alguém a nos dar conselhos, embora esteja misturado com reprovações,
e sua prudência não seja grande. Ainda assim é devido a um respeito ao afeto. Agora Deus, que é apenas sábio, castiga os homens pelo desejo de torná-los melhores e felizes. Ele pretende principalmente refiná-los, não consumi-los pelas aflições, de modo que uma consideração séria por sua mão seja o dever mais justo e necessário da criatura. Resumidamente, todo castigo deve deixar impressões profundas e permanentes em nós. O sentimento do desagrado de Deus deve tornar nossos corações tristes e apraziguados, quebrantados e contritos, para que sua vontade seja feita por nós na terra como é no céu. Segundo, preservamos sempre uma humildade, dependência e uma firmeza de esperança em Deus, para um resultado abençoado de todos os nossos problemas. Daí surge o apoio e a tranquilidade da alma. A paciência cristã suporta todas as coisas, assim como a caridade, sendo encorajada por uma expectativa contínua de bem dele. A paciência confirma todas as outras graças, e é para toda a madura de Deus, o que a temperamento é para as armas materiais, que as impede de quebrar no combate. Agora, para manter uma esperança constante na aflição, é necessário considerar o motivo da exortação, tal como é admiravelmente amplificado pelo apóstolo. Primeiro, a relação que Deus mantém quando aflige os crentes. Ele é um juiz investido da qualidade de um pai, a aliança da graça entre Deus e Jesus Cristo, nosso verdadeiro Davi. Contém esta cláusula observável: se teus filhos abandonarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei as suas transgressões com vara e a sua iniquidade com açoites. Salmo 89, verso 30 ao 32. O amor que surge dessa relação, embora não possa odiar, ainda assim pode desagradá-los e castigá-los por suas loucuras. Moisés disse aos israelitas: considerarás em teu coração que assim como um homem corrige seu filho, assim o Senhor teu Deus te corrige. Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Nas crianças a razão não está totalmente desconstruída. Elas não são capazes de se governar, só são ensinadas com prazer ou dor sensíveis, de modo que um pai é obrigado a unir a correção à instrução, para formá-los à virtude. Está tão longe de ser inconsistente com o afeto paterno que é inseparável dele. Para um pai permitir que um filho prossiga gradavelmente no pecado, sem a devida punição, é pura crueldade disfarçada sobre a máscara de piedade, pois pela negligência da disciplina, ele é confirmado em seus caminhos viciosos e expostos à ruína. O apóstolo, portanto, acrescenta: a quem o Senhor ama, ele corrige. Como pela ira mais severa, ele às vezes deixa de atacar, assim pelo amor mais querido ele aflige. Os crentes humildes, através de uma nuvem de lágrimas, podem ver a luz do semblante de Deus, por tê-los leito por amor especial para uma herança gloriosa acima. Ele dispensa todas as coisas aqui a fim de prepará-los para isso. Todos os males temporais, como meios, são transformados na natureza do fim, ao qual são subservientes. Para que os sofrimentos mais agudos sejam realmente do favor de Deus, pois são benéficos para obtermos a verdadeira felicidade, o diabo costuma tentar os homens no paraíso de delícias, para precipitá-los no inferno. Deus os prova na fornalha das aflições, para purificá-los e prepará-los para o céu. Segundo, é uma forte e cordial contra o desmaio considerar que, em virtude da relação paterna, ele açoita todo filho que recebe, pois nenhum problema é mais aflitivo e doloroso do que aqueles que são inesperados. Agora, quando temos certeza de que não haja filho a quem o Pai Celestial não corrija, ficamos menos surpresos quando não deparamos com cruzes. Na verdade, dificilmente há qualquer tipo de aflição que possa nos sobrevir, mas temos alguns exemplos nas Escrituras de santos sofrendo mesmo. Somos pobres e mesquinhos no mundo. Devemos considerar que a pobreza com santidade é uma atriz divina. Jesus Cristo, o santo e amado Filho de Deus, não tem a onda em reclinar a cabeça. Estamos sobre enfermidades corporais. O bom Ezequias foi acometido de uma doença incômoda quanto à sua qualidade, e Caio tinha uma alma fluorescente e um corpo enfraquecido. Nossos queridos parentes foram retirados. Arão e Davi perderam alguns de seus filhos devido a ataques terríveis. Nossos espíritos estão feridos pelo sentimento do desagrado de Deus. Jó e Herman estavam sob fortes terrores
mas eram os favoritos do céu. Resumidamente, quanto mais queridos por Deus foram chamados a provações extremas e sangrentas em defesa da verdade, quantas mortes eles suportaram em um único, quantos tormentos em uma morte. Contudo, eles estavam tão longe de desmaiar que quanto mais suas dores eram extrapoladas, mais sua coragem e alegria eram brilhantes e visíveis. Como a face dos céus nunca é mais serena e clara do que quando sopra o mais forte vento norte, é a inferência do apóstolo. Visto que estamos cercados por tal nuvem de testemunhas, corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Isto é ainda reforçado pelas seguintes palavras: se estáis sem correção, da qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Se Deus não nos concede a misericórdia de sua vara, é evidente que não fazemos parte de seu cuidado paternal. A amoreira é negligenciada, enquanto a videira é cortada até sangrar. É um privilégio miserável ser isento da disciplina divina e, pela facilidade e prosperidade, ser corrompido e tormentado, adequado para a destruição. Santo Alzemo representa alguém protestando com Deus: ó Deus, esta é justa tua, em minha floresta e abomina nordeste, no Salmo 25. Ó Deus, é justo contigo que os ímpios prosperem e os bons sofram. E também Deus responde a ele: esta é a sua fé? Eu prometi a você prosperidade temporal. Você era cristão para isso, para que pudesse florescer neste mundo e ser miseravelmente atormentado no inferno? O apóstolo representa a prerrogativa especial de Deus, como o Pai dos Espíritos, e portanto tem mais direito sobre nós do que os pais de nossa carne, e que eles não está sujeito às imperfeições que acompanham as relações terrenas. Eles nos castigaram por alguns dias para seu próprio prazer. O amor humano é uma paixão conturbada e irregular, misturada com ignorância e propensa ao erro no excesso ou no defeito. Às vezes os pais são indulgentes e por uma compaixão cruel poupam os filhos quando estes cometem erros. Às vezes corrigem sem causa, às vezes quando a razão é justa, mas erram na maneira ou na medição da correção, de modo que os filhos ficam desanimados. Mas em Deus existe uma união perfeita de sabedoria e amor, de discrição e ternura. Seu afeto não tem a menor imperfeição. Sua vontade é sempre guiada pela sabedoria infinita. E se seus filhos ofenderem, ele os castigará com a vara dos homens, conforme 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Isso é moderadamente, pois assim como nas Escrituras as coisas são ampliadas pelo epiteto divino ou de Deus, também são diminuídas pelo epiteto humano. Consequentemente, o apóstolo declara aos coríntios que nenhuma tentação lhes sobreveio, mas a que é comum aos homens, mas fiel é Deus, que não permitirá que vocês sejam tentados acima do que podem, uma maneira de escapar para que você possa suportá-lo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Como um médico prudente consulta a força do paciente, bem como a qualidade da doença, a proporciona o seu remédio. Assim, todos os ingredientes amargos, sua mistura e medida, são dispensados pela sábia prescrição de Deus, de acordo com os graus de força que estão em seu povo. O apóstolo especifica o fim imediato de Deus em seus castigos, mas ele para o lucro, para que sejamos participantes da sua santidade. Esta é a excelência suprema da natureza divina, e nossa conformidade com ela, tão valiosa que torna as aflições não apenas toleráveis, mas na medida em que contribuem para isso. No estado atual, nossas graças são imperfeitas, e nossa conformidade com a pureza divina é como a semelhança do sol em uma nuvem aquosa, muito abaixo da perfeição e do brilho daquela grande luz. Agora Deus tem prazer em nos moldar a sua imagem por meio das aflições, assim como uma estátua é cortada pelo artifício para trazê-la a uma forma bonita. Ele tem um prazer de nos levar a diversas tentações para testar nossa fé, para trabalhar em nós a paciência, para inflamar nossas orações, para mortificar nossos desejos carnais, para quebrar aqueles laços voluntários pelos quais estamos acorrentados à terra, para que possamos viver com aqueles afeições com as quais outros morrem. E certamente, se fizermos um julgamento verdadeiro das coisas, não teremos o menor motivo para suspeitar do amor de Deus quando Ele nos castiga, para tirar o pecado
o único objeto abominável de seu ódio e profundo ódio, e para nos tornar participantes da natureza divina. E o presente fruto pacífico da justiça é o produto daqueles que são devidamente exercitados por seus problemas. É uma alusão à recompensa das conquistadores nos Jogos Olímpicos, que tinham uma coroa de azeitonas, emblema e sombras da paz. Mas a verdadeira paz, uma calma divina na consciência, será a recompensa de todos os que exercem as suas graças adequadas a um estado de aflição. Em suma, o apóstolo assegura aos crentes que eles são castigados pelo Senhor para evitar sua condenação com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. A vara de correção os livra do inferno. Esta consideração transforma espinhos em rosas e extrai mel do absinto. Se o caminho for pedregoso ou chuvoso, que leva à bem-aventurança, o cristão deve caminhar nele de boa vontade. Concluir considerando que as Escrituras declaram a respeito dos males temporais. Levantemos as mãos que pendem, os joelhos fracos, e façamos caminhos retos para os nossos pés, para que o que é coxo não se desvie do caminho, mas deixemos melhor ser curado. Isto é, em nossa aflição, tomemos coragem e resolução das promessas, e vivamos em santa conformidade com a vontade de Deus, para que os fracos possam ser restaurados. A primeira e última lição da filosofia pagã foi apoiar os homens sobre as tempestades a que estão sujeitos nesse estado aberto. Mas todas as suas instruções foram mal sucedidas e, portanto, não puderam protegê-los da impaciência ou do desespero. Mas o Evangelho que nos assegura o amor de Deus, ao enviar aflições para o nosso bem espiritual e eterno, é o único capaz de acalmar a mente. E sempre que desfalecemos em problemas, é por infidelidade ou por falta de consideração. É impossível que uma pessoa seja cristã e seja incapaz de consolar no estado mais aflito, pois realmente o somos pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Quando falamos, às vezes, com aqueles que julgamos enfermos, falamos com os infiéis, que só recebem um remédio a partir do tempo que deveriam receber pela fé. Eles têm o nome de Deus apenas em suas bocas, mas o mundo está em seus corações. Suas paixões são fortes e obstinadas, não sujeitas à razão santificada. A dificuldade que têm de serem consolados revela a necessidade de serem afligidos. Eles precisam mais de conversão do que de consolo. Outros, que são sinceros na fé, mais tendem a desmaiar diante dos problemas, por causa de um erro como o dos apóstolos. Quando seu Senhor veio sobre as águas em uma noite tempestuosa para ajudá-los, eles pensaram que ele era um espírito. Assim, eles olham para Deus como um inimigo, quando ele vem para santificá-los e salvá-los. O remédio soberano para nossas tristezas é corrigir o julgamento dos sentidos por meio de uma crença séria na promessa de Deus. Assim, conciliaremos a esperança da sua mão com a doçura de sua voz. Ele nos chama do céu na noite mais escura. Sou eu, não tenha medo. Ele nos corrige com o coração e a mão de um pai. A devida consideração destas coisas produzirá uma alegria glorificada em meio aos nossos sofrimentos. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4.